Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje para tecer algumas considerações, breves considerações da entrevista do André Ventura ao canal Now, na terça-feira passada, penso que foi dia 28 de maio, quando se começavam a desenhar os resultados dos círculos de imigração e anunciar uma entrevista, uma grande entrevista com o André Ventura para às 10 da noite. Foi uma entrevista que parecia infindável, aquilo prolongou-se mais ou menos até às 11h05, 11h10, mais de uma hora de entrevista. Enfim, notava-se perfeitamente que a jornalista, ela até tinha uma atitude um bocadinho hostil inicialmente, como aliás praticamente todos, ou mesmo todos os pivôs televisivos têm, não sei se com medo de perder um emprego, ou de não serem depois lá promovidos na direção de informação dos seus respectivos canais, têm aquela postura agressiva, não é? Hostil ao Chega. Mas notava-se perfeitamente que havia alguém pelo auricular a dizer continua, faz mais perguntas, que isto está a ser um sucesso, e a entrevista parecia infindável. O André Ventura teve vários pontos altos, quando parecia que ele até queria acabar a entrevista, ele fazia mais uma pergunta, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, e ele continuava sempre a falar e a responder, enfim, com franqueza, abertamente, claramente, a todas as perguntas que lhe foram colocadas. Porquê que esta entrevista me impressionou tanto? Uma pessoa que tem estas respostas prontas significa várias coisas. Em primeiro lugar, que estudou os dossiês e conhece e tem uma ideia para Portugal. Em segundo lugar, que é um político genuíno, é sincero, porque uma pessoa não pode estar ali uma hora a falar, a responder a perguntas cujo conteúdo em muitos casos nem conhece. E quer dizer, aquilo é mesmo verdadeiro. O André Ventura é um líder genuíno, é um homem sincero, e isto foi uma ideia que eu passei a ter, que antes não tinha. Ele é alguém que tem espírito de missão. Ele não está lá para os cargos, nem para os tachos, nem para os arranjinhos. Aliás, ele diz uma frase muito importante, e só o facto de dizer prova que tem que ser verdadeira, porque se assim não fosse, isso teria consequências imediatas. Ele não está dependente do seu aparelho partidário. Ele não tem aqui uma teia de favores, ele não tem enredados em trocas de favores, em tu deste-me isto, eu agora dou-te aquilo, o teu tio financiou o meu projeto, a minha empresa, agora vou metê-lo ao autarca disto, ao autarca daquilo, ao parlamentar disto, ou vai para este cargo. Ele não está dependente de teias de favores, e é um homem que tem espírito de missão. Ele está a fazer isto porque ele quer renovar Portugal, ele quer melhorar Portugal, ele quer que Portugal deixe de ser esta miséria, este país cinzento, apagado, esta apagada e vil tristeza. Isso é uma coisa perfeitamente evidente para quem veja com olhos de ver. Porque, repare-se, ele disse várias coisas que são impensáveis um político dizer. Isto explica porque é que eles estão todos aterrorizados com a subida do Chega e com a ascensão do André Ventura. Por exemplo, mesmo aquelas expressões populares, até foi uma coisa cómica, ele disse: olha, comigo acabou a mama. E depois percebeu que ela era uma jornalista, uma mulher, e até pediu desculpe por este termo. Mas quer dizer, as pessoas podem dizer que isto é populismo, podem dizer que isto é, enfim, demagogia, que é um político de baixo nível, mas eu pergunto, isto é mentira? Eles não andam lá todos mesmo na mama? Estes cargos todos, até o Eduardo Catroga, na altura que era a Comissão de Salvação Nacional, que depois foi receber um salário milionário, penso para a Caixa Geral de Depósitos ou para a EDP, já nem me recordo. Quer dizer, esta troca de favores, estas portas giratórias, não é? Uns vão para a ERC, outros já querem lá meter o seu juiz no Tribunal Constitucional, outros querem meter alguém na Caixa Geral, ou no Banco de Portugal, ou na EDP, ou nisto, ou naquilo. Esta troca de favores, quer dizer, coisas que a gente nem sonha. Quer dizer, os portugueses acordam cedo, vão trabalhar, os portugueses de bem, aqueles que não vivem dos subsídios, e nós não temos tempo de estudar a quantidade de secretários e subsecretários de Estado que há, os diretores e subdiretores dos organismos públicos. Nós não sabemos estas coisas, não é? Mas eles sabem, podem ter a certeza que eles sabem. Eles andam sempre a cozinhar aquilo e andam com estes interesses, com estes arranjos, com esta teia de corrupção, de máfia mais ou menos institucionalizada, que, enfim, vai empobrecendo este país, não é? E viu-se agora até com esta questão da saúde, como é que isto funciona. E o André Ventura diz estas coisas abertamente. E eu comecei a perceber, finalmente, o pânico que este homem, que este partido provocam nesta teia de interesses que estão instalados está instalada há meio século. E que uns dizem-se mais à direita, outros dizem que querem fazer umas reformas, põem umas coisas assim um bocadinho plastificadas, põem lá umas comissões de estudo, uns inquéritos, uns analistas e, enfim, como também referiu André Ventura, embora não seja um provérbio chinês, mas uma frase do Leopardo, né,
do Lampedusa, do grande escritor italiano, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Isto é o lema do rotativismo português nos últimos 50 anos. E o André Ventura, eu acredito sinceramente que é uma pessoa diferente, é uma pessoa que não tem este rabo preso com ninguém, porque reparem, se ele quisesse ter uma vida fácil e continuar ad eternum como deputado e até chegar a ministro, quem sabe até vencer as eleições no seu partido, ou até nem isso, ser um deputado ali mais ou menos cinzento, embora isso não seja o seu feitio, mas estar ali bem, sem chatices, ele deixava-se estar no PSD, quer dizer, o que ele fez é o mais difícil, é o que é disruptivo, aliás, ele expôs-se ao ridículo e à chacota e podia não ter triunfado, quer dizer, ele sai do PSD, funda um partido, toda a gente a gozar com ele, toda a gente a ridicularizá-lo. Ainda agora estive a ver o vídeo quando ele chegou ao Parlamento, tinha só um lugar em 2019, lá uma deputada do CDS com aquela altivez, não é? Com aquela arrogância, até com aquela falta de humanidade com que os superiores julgam que podem tratar, enfim, supostos inferiores, só porque ele tinha um partido, até nem se queria levantar para ele passar, porque meteram lá uma cadeira no canto, mesmo para humilhar, não é? Mesmo uma coisa para desmerecer, enfim, a sua atividade política, o seu esforço, a sua ideologia, fizeram isto. E hoje, 6 meros anos apenas, isto é uma coisa impressionante, não é? É uma coisa nunca vista, isto é absolutamente inaudito na história da democracia portuguesa, ou mesmo de qualquer outro grande país ocidental. Em 6 anos eles são um partido de oposição com perspectivas de ser partido de poder. Daí a iniciativa muito louvável de um governo sombra, que é uma coisa que eu já defendo há muitos anos, que é o modelo britânico. As pessoas, quando forem votar naquele partido, não é só o André Ventura ou não é só o programa do partido, embora muitos não leiam sequer o programa do partido. É o que é que aquela pessoa pensa em particular para aquela dossiê, não é? O que é que aquele indivíduo pensa para a educação, o que é que aquele indivíduo pensa para a economia, e nós já ou para a segurança interna, ou para a justiça, ou para a saúde, etc. Não é? Alguns dos ministérios mais importantes. E nós já, como eleitores, ficamos com uma noção de quem é que vão ser os ministros, se nós tivermos alguma sensibilidade em relação a uma área em particular, talvez por ser da nossa profissão, ou ligado ao nosso agregado familiar, nós já temos uma noção do que é que nos espera, quem é que vão ser as pessoas, se não forem logo os ministros, pelo menos vão estar envolvidos na governação, vão ser os secretários de Estado, a política vai ter que ser aquela, porque eles vão defender abertamente uma política com um porta-voz para cada uma das áreas. Isto é uma coisa que beneficia apenas a transparência e, digamos, um sistema político muito mais aberto, muito mais moderno e muito, com uma relação de confiança, o contrato social com os eleitores, enfim, muito mais leal. Enfim, fazer aqui uma reforma total deste regime. E eles percebem que ele é sincero e eles estão aterrorizados. Eu posso, só mesmo para terminar, eu posso-vos dizer quando é que eu comecei a votar no Chega e porquê. E porquê é que eu considero esta entrevista tão marcante? Nas legislativas de 2019, eu comecei a perceber que o meu voto tradicional, que era que eu achava que era centro-direita, mas que na verdade é centro-esquerda, que era o PSD, eu sempre fui eleitor do PSD, porque em termos realistas era a única sombra de direita que podia ter alguma influência na governação. O CDS, não, por vários motivos, nunca me cativou, e para mim era prioritário que os socialistas nunca fossem para lá. Aliás, eu posso estar hoje com um polo cor-de-rosa, mas eu tenho a consciência limpa e posso dormir à noite descansado por isto. Eu nunca votei num socialista na minha vida. Esse crime contra a pátria, contra Portugal, contra o país, contra o povo português, esse eu nunca o fiz. Portanto, para impedir que os socialistas fossem para lá, a opção mais realista durante anos e anos e anos foi, na verdade, o PSD. Mas chegou uma altura que já era impensável, quer dizer, já não se conseguia, já não dava mais para disfarçar. Refiro-me às legislativas de 2019, as primeiras às quais o PT concorreu, em que nós tínhamos no PS o António Costa e no PSD tínhamos um sujeito, o Rui Rio, que, para além de ter graves problemas com a justiça e ter um preconceito contra os tribunais perigoso e assim antidemocrático e populista, dizia abertamente que o PSD não era um partido de direita, quer dizer, que era um partido de esquerda. Bom, eu até lhe agradeço o favor, porque foi da maneira que eu deixei de votar neles e comecei a votar no Chega. Não podia votar no CDS, na Associação Cristas, que eu acho que é uma camada, apesar de terem razão em muitas coisas, mas são os tios, sinceramente, são os tios de Lisboa, os tios de Cascais. Eu acho que tem, sociologicamente, é uma camada que eu não gosto, acho que são pessoas pedantes e que têm muita soberba mesmo social, preconceitos sociais. Eu também não estou para votar nessa gente. Mas ele queria controlar, ele queria fazer com que o Conselho Superior da Magistratura tivesse uma maioria de personalidades designadas pelos partidos.
Ora, o Conselho Superior da Magistratura é o órgão que controla a progressão, a avaliação da carreira dos juízes e dos magistrados do Ministério Público. Vocês imaginam o que é que significa os políticos, as pessoas designadas pelos partidos, quer dizer, aqueles constitucionalistas amigos deles e aqueles advogados do regime, todos amigos deles, mandarem no Conselho Superior da Magistratura. Isto significaria apenas que qualquer investigação contra o poder político seria liminarmente ali cortada, quer dizer, porque o juiz, se a maioria das pessoas que vão avaliar e julgar está dependente do poder político, os juízes, as pessoas do Ministério Público iriam obviamente ser depois prejudicadas na sua carreira em função disso. Portanto, aqui estava em causa a separação de poderes entre o poder executivo, que é o governo, e o poder judicial, que são os tribunais. Quer dizer, um atentado à democracia. A democracia entendida como, não só como o voto do povo, a expressão do voto do povo, mas como um conjunto de procedimentos, de regras, que garantem a defesa dos cidadãos contra esse mesmo poder político. Se o poder judicial ficasse ali controlado, não é, uma espécie de ajudante, coadjudante do poder executivo ou do poder político, acabava-se a independência do poder judicial em Portugal e as autoridades investigatórias, Ministério Público, juízes, tribunais, não poderiam, quer dizer, com grande risco, nunca mais haver investigações a políticos. Não é? Era isto que o review propunha. E eu realmente votei um bocadinho por protesto, mas eu devo confessar que agora o meu voto já não é só um veto, já não é só um voto de protesto, não é um voto contra isto tudo, um voto contra o regime. Eu passei a acreditar. Eu tenho esperança em André Ventura e acredito nele, porque eu vi ali um homem com espírito de missão, até um bocadinho sentia-se o peso da sua responsabilidade de deixar de ser um partido apenas de protesto, um partido já com perspectivas de governação. Sentiu-se que ele interiorizou, enfim, o peso, não é? A sua missão, o seu destino é ser Primeiro-Ministro de Portugal. E eu acho que ele só agora é que tomou consciência disto. Não vai mudar, não vai ser politicamente correto, ele tem que se manter fiel aos seus princípios, porque isto precisa de uma reforma, isto precisa de uma limpeza, mas é um homem que tem espírito de missão, quer dizer, é um homem que faz as coisas por princípio e não por interesse. Mais uma vez, se fosse por interesse, tinha ficado no PSD e não tinha chatices nenhumas, não era enxovalhado, nem criticado, nem, enfim, gozado, como ele e nós, os eleitores do Chega, tantas vezes somos. Portanto, um homem que acredita numa coisa, um homem que faz as coisas até contra o seu interesse, até com sacrifícios, até sem dúvida nenhuma com prejuízos, até da vida pessoal. Não tenho dúvidas que isto lhe causa imensos transtornos pessoais. Aliás, viu o seu estado de saúde, não é? Aquilo é a condição de um homem que foi até o limite, deu tudo. É um homem que tem um espírito de missão. E um homem que tem um espírito de missão é um homem que acredita no que faz. É um homem que está convicto da justiça e da verdade daquilo que faz. E uma pessoa destas não vai parar por nada. Aliás, a única maneira de o pararem é se o quiserem matar. Coisa que eu até, apesar de se dizer que Portugal é um país de brandos costumes, que não é, isso é falso, basta ver a nossa história desde o regicídio, enfim, o assassinato do condandeiro, a nossa história está cheia de crimes políticos, coisa que eu até acredito, infelizmente, que eles possam tentar fazer. Espero que nunca se torne uma realidade, mas isto é o pânico que eles têm dele. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho absurdo, mas eu acredito que se houver a perspectiva de André Ventura, enfim, fechar a torneira a muita gente, não descarta essa possibilidade. Portanto, isto é um homem que faz as coisas porque acredita no que faz, ele tem espírito de missão. E uma pessoa destas não se pode corromper. Ele não joga o jogo segundo as regrazinhas que eles, enfim, com que eles acham que o jogo deve ser jogado e que lhes convieram durante anos e anos e anos. É por isso que o sistema está em pânico. Agradeço mais uma vez as vossas mensagens, os vossos likes, os vossos comentários, desde que não sejam buçais, como aquele sujeito buçal cujo vídeo eu respondi anteriormente. Por hoje, já chega.